E mesmo com o resultado das eleições apuradas, o futuro político de Taubaté ainda é incerto e a população segue sem compreender o rumo dos candidatos a prefeito. Para esclarecer algumas dúvidas, conversamos com o juiz eleitoral, João Carlos Germano. Após o segmento das eleições do último domingo do dia 2 de outubro, a cidade de Taubaté segue sem prefeito oficial. O resultado do pleito em Taubaté foi suspenso pela Justiça Eleitoral até que o recurso de Oris Júnior, PSDB, que tem a candidatura indeferida, seja julgado. A população de Taubaté segue sem saber ao certo a definição e o rumo político da cidade. Fomos às ruas e perguntamos à população se eles sabiam quem era o novo prefeito de Taubaté. Você sabe quem é o novo prefeito na cidade de Taubaté? Uma boa pergunta, faço para você. Também não sei. O que a gente conversa, as pessoas aqui na cidade conversam, que estão esperando para ver a decisão, né, do TSE para saber quem vai ser o novo prefeito. É o Ortiz, né? Por enquanto é ele, né? É o que eu sei, política não presta muita atenção. No momento não sei, está tudo indefinido, né? Não entendi. Porque meu candidato não era ele e eu acho que é uma corrupção muito grande, porque se foi bloqueado, como é que nós vamos fazer agora? Vamos esperar até quando? O juiz eleitoral, João Carlos Germano, fala da atual situação política na cidade e ressalta que dia 1º de novembro a Justiça irá se pronunciar segundo esta questão. Ocorreu a eleição e, de acordo com a votação, foi proferida uma decisão pela Justiça Eleitoral em razão do número de votos que foi atribuído ao candidato que tinha o registro ainda pendente de decisão. Uma das candidaturas, a candidatura do Júnior Ortiz, ela foi indeferido o registro e ele recorreu. Pela lei, nessa situação, ele é admitido que ele participe da eleição, como ele participou, fez campanha, e ao final da votação se apurou que ele teve mais votos do que a soma de todos os outros candidatos. Nessa situação, se não houvesse o impedimento, ele já seria proclamado eleito diretamente no primeiro turno. Como havia essa pendência, essa questão que ainda está sub júdice, foi suspensa a divulgação do resultado e marcada uma data para que tenha essa definição. Então, dia 1º de novembro, a Justiça vai se pronunciar sobre essa questão, dando o resultado. Segundo o doutor João Carlos Germano, a possibilidade do segundo turno está descartada e é necessário que aguardemos a decisão da Justiça para saber se haverá ou não novas eleições. No dia 1º de novembro, vai se verificar se o registro for deferido desse candidato que está sub júdice, ele vai ser proclamado eleito no primeiro turno por conta da votação que ele teve. Se, ao contrário, for mantido o indeferimento, que é a situação hoje, vai ser convocada uma nova eleição. É hora do plantão da redação. Caiu o número de novos alunos no ensino superior, tanto na rede pública como na rede privada. A queda ocorre no mesmo período em que o governo federal mudou regras e reduziu a oferta de novos contratos de financiamento para quem quer estudar na rede privada usando o FIES. Após denúncia anônima, a equipe de Força Tática de Pindamonhangaba encontrou armas e munições no interior de uma casa no bairro Cidade Nova. Durante vistoria, foram localizados um revólver calibre 32 e uma rifle calibre 22, 2 armas de pressão e mais de 200 munições diversas. E também por meio de denúncia anônima, policiais do 3º BAEP fechou o cerco em um sítio que funcionava como refino de entorpecentes em Borda da Mata, na cidade de Caçapava. Houve troca de tiros e 2 suspeitos do crime morreram. No local foram encontrados 30 quilos de pasta base, que equivalem a 300 quilos de cocaína pronta para ser comercializada. Eu sou a Thaís Orlovic e você acompanha agora a previsão do tempo de algumas cidades da região. Tremembé, mínima de 12 graus e máxima de 31. Cachoeira Paulista, mínima de 13 graus e máxima também de 31 graus. Santo Antônio, mínima de 9, máxima de 23 graus. E no Rio de Janeiro, mínima de 17 graus e máxima 31 graus. E no balanço geral, o número de mulheres eleitas caiu em 4% no dado do Brasil. Segundo informação do TSE, o resultado das urnas de domingo mostra que as mulheres perderam e muito a representatividade entre os políticos eleitos, mesmo no ano em que mais se falou sobre a igualdade de gêneros. Acompanhe a segunda parte da entrevista do dia.
Olha, nós estamos avaliando aqui o processo eleitoral, não só da nossa região, mas também até nacionalmente, conversando com um jornalista, radialista, Carlos Marcondes, analista político, e estávamos falando aí a respeito da situação dos candidatos que foram votar algemados, né? Aí o povo fala, a justiça é culpada, mas será que a justiça é culpada por uma lei que não fez? Foi o legislativo que fez? Ou será que o culpado é quem vota num cidadão nessas circunstâncias? Eu quero lembrar você que essa entrevista pode ser vista, revista, recomendada a várias pessoas que você queira, através do nosso Facebook, né? facebook.com/repórter setorial. Marcondes, essa história, né? Quem é o culpado? É a justiça que liberou a candidatura por uma lei que ela não fez ou quem votou no sujeito que está algemado? O arcabouço de leis que nós temos no Brasil, Cataldi, você particularmente sabe mais que ninguém, é uma verdadeira parafernália, grande parte dela inútil, outro tanto em desuso completo, né? São milhares e milhares de leis. E, consequentemente, como a lei é feita, é elaborada pelo Legislativo, né, o Judiciário tem que cumpri-la, ponto final, né? Aí, quando entra a hermenêutica na história, a coisa fica um pouco mais aberta, mas, de qualquer forma, cabe ao juiz decidir à luz da legislação. Portanto, essa legislação toda ela já vem cheia de vícios, eivada de vícios. Por quê? Porque aqueles que estão produzindo, muitos deles estão pensando em causa própria. Com certeza. Né? Então, eles próprios se sentem lá na frente, eventualmente algemados, e eles querem ser beneficiados. Vai daí também né? o excesso de recursos que nós temos, tanto é que Exatamente. Está aí esse imbróglio em Taubaté por força de chances abertas pela legislação. Eu dizia no dia da eleição, no dia que nós estivemos aqui, como você disse, eu comentava o seguinte, que além da reforma fiscal, além da reforma da Previdência, enfim, tantas reformas que o país espera, a mais importante, na minha opinião, é a reforma política. E só vai vir depois do segundo turno, já anunciaram. A reforma política. Aliás, depois daquilo, eu assisti até entrevistas de pessoas ilustres aí falando a mesma coisa. Né? Por quê? Nós temos uma situação esdrúxula no campo político, totalmente. Você veja, o número de deputados que o Brasil tem, 513, não há necessidade disso. Tem um projeto de lei agora andando no Senado que reduz para 380. Duvido muito que passe, mas nos Estados Unidos tem 200 e pouco. 250. Se dão 250. melhor do que aqui. Exatamente. O número de senadores também é elevado, os privilégios todos, né? Cláusula de barreira para partido, isso é fundamental. Você abre a cada esquina, você funda um partido político. E o fundo partidário, regulamentado por lei essa feita pelo Legislativo, o fundo partidário contempla a todos. Então o sujeito arruma aí um partideco, vira uma legenda de aluguel. Verdade. Né? Imagine, um sujeito que é candidato, ele é esquerdista conhecido. Aí, de repente, por falta de legenda, daqui a pouco você vê o sujeito num partido de direita disputando a eleição, e vice-versa. Então, onde é que está a ideologia? Né? Onde está a convicção em função da ideologia? E eu acho que a maioria mesmo. Quer dizer, então, nós estamos desde 1988 dependendo de uma legislação ordinária que não aconteceu para regulamentar artigos da Constituição. Gente, assim não funciona, né? Então, infelizmente, a nossa máquina está carcomida. Infelizmente, o país, ao longo do tempo, dominado por coronéis, nos grotões, aí, depois essa fase passou. Por outro lado, nós temos sido dominados pelos Gersons da vida, a lei da levar vantagem em tudo. Então, enquanto não houver essa reforma com profundidade, dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa. Eu não consegui entender até hoje porque num país que tem maioria feminina de eleitores e elege tão poucas mulheres nessa eleição, apenas 4% das prefeitáveis foram eleitas e temos aí também, aqui em Piquinda, levamos muito tempo para ter uma vereadora que também está sob júdice aí diante de um descompasso eleitoral. Por que mulher não vota em mulher, Carlos Marcondes? Olha, primeiro, eu entendo o seguinte, não é que mulher não vote em mulher, as mulheres
mais inteligentes que são que os homens não querem entrar na política, então tem poucas candidatas. É efeito Dilma, será isso? Não, bem antes de Dilma, né? Certamente ficam receosas de enfrentar, trabalhar num campo tão minado e tão deteriorado. Na região, as mulheres que têm participado eventualmente, muitas delas têm tido muito sucesso. Por exemplo, a Ana Lúcia Bilardi, em São Luís do Paraitinga, foi uma grande prefeita. Quando São Luís caiu com a tromba d'água, quando acabou a cidade, ela era prefeita. Fez um grande trabalho, uma moça séria, enfim, mudou o perfil, mudou a cara de São Luís, como se diz, né? O que aconteceu depois? Por politicagem, a meu ver, divisão entre ela e o Danilo, ex-prefeito, etc., ela perdeu a eleição. Se afastou, não quis mais, agora voltou candidata. Ela foi secretária de Educação do Antônio Carlos, lá em Caraguatatuba. Voltou candidata. Teve 60% dos votos. É o prefeito atual lá, que diziam que ia ganhar a eleição, etc. E tal, não foi. Quer dizer, a valorização da mulher que enfrenta. A Teca em Piquete, uma figura polêmica, venceu a última eleição, disputou a reeleição agora, também reeleita. Então, as mulheres que avançam, né, que se apresentam, elas têm tantas chances ou mais que nós homens. Porém, elas estão muito recuadas. Eu acho que a iniciativa tem que ser delas. Elas têm que abrir caminho e participar para o nosso bem. De uma exceção, né? As exceções existem. Uma pessoa que chega à presidência da República e exige o tratamento de presidenta... Né? Chegou como poste e saiu como posta. Muito obrigado, Carlos Marcondes, mais uma vez, por dividir aqui suas luzes conosco, avaliando o processo eleitoral do Brasil e da nossa região, o Vale do Paraíba. Nesta edição, você viu: doenças do coração são as que mais matam no mundo. Brasil está há 2 décadas atrasado em saneamento básico. Polícia intensifica fiscalização nas rodovias na Operação Romeiros. Segue indefinida a situação da nova gestão da Prefeitura de Taubaté. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no facebook.com/repórtersetorial e o nosso Instagram e o canal no YouTube, youtube.com/repórtersetorial. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá. Grande abraço e até a próxima!